Este é um trabalho voluntário, sem fins lucrativos, que oferece livros gravados em MP3 para aqueles que não têm condições de ler livros impressos. Para ouvir este e outros livros gratuitamente na íntegra, acesse nosso canal e leia as instruções na aba Sobre. Este livro foi gravado para o uso exclusivo da pessoa com deficiência visual, não podendo ser comercializado de acordo com a Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. O papel do tabaco na vida americana é um dos temas mais calorosamente discutidos hoje em dia. Ao contrário do consenso existente com relação aos perigos do vício de drogas ilegais, como a heroína, ou de uma droga legal, mas potencialmente perigosa, como o álcool, não existe uma concordância geral a respeito da condição do fumo na nossa sociedade. Praticamente, todos os médicos condenam o fumo, mas existem poderosos interesses políticos e financeiros que defendem e estimulam intensamente o uso do tabaco. Embora todo maço de cigarros contenha uma advertência, os impostos sobre o cigarro proporcionam uma enorme receita aos governos federal e estaduais, o que deve necessariamente introduzir um certo nível de ambivalência em qualquer campanha que o governo possa fazer contra o fumo. Afinal de contas, o tabaco continua sendo um produto legal, o que as companhias de cigarro estão sempre ansiosas para salientar. E a nível federal, nunca houve nenhum esforço realmente sério para mudar essa situação em muitos anos. No entanto, o fumo está diretamente envolvido com a morte de mais de 1.000 americanos por dia. O fumo e nossa atitude com relação a ele criam um dilema que se estende além dos limites comuns de uma discussão sobre o uso de drogas. Atinge questões fundamentais como finanças, demografia e liberdade individual, de uma maneira que outras drogas não abrangem. A produção da coca ou da papoula, que produz o ópio, são importantes para a economia de nações como o Peru e o Afeganistão, e o governo dos Estados Unidos exerce pressão sobre esses países para que eles interrompam o cultivo dessas plantas. No entanto, praticamente todo o nosso tabaco é plantado dentro das fronteiras dos Estados Unidos, apesar do fato de que as mortes relacionadas com o fumo atingem uma cifra que excede 400.000 por ano, um número bem maior do que o resultante de todas as outras formas de abuso de drogas. Mesmo quando a lei realmente tenta se impor com relação ao fumo, ela tem sido amplamente ineficaz quando não é completamente desrespeitada. O fumo é ilegal entre os adolescentes, por exemplo. Entretanto, mais de 3 milhões deles têm o hábito de fumar. Nos Estados Unidos, praticamente todo mundo sabe que o tabaco é prejudicial à saúde. Quando o rótulo perigoso para a saúde nos maços de cigarro se tornou uma exigência legal, as companhias de cigarro ficaram satisfeitas em aquecer, acreditando que a presença de uma, abre aspas, advertência justa, fecha aspas, as protegeria das ações judiciais dos fumantes que estivessem morrendo. Se isso de fato continuará a protegê-las, ainda está para ser demonstrado, mas existem indícios de que as advertências e outros tipos de publicidade negativa relacionados com o fumo estão tendo algum efeito. Hoje, milhões de americanos param de fumar anualmente. No entanto, também é verdade que muitas pessoas acham impossível parar de fumar, e a maioria daquelas que param ou que nunca começam são provenientes de segmentos mais educados e afluentes da sociedade. O fumo está, na verdade, se tornando mais popular entre certos grupos demográficos, como o das meninas adolescentes e o dos rapazes negros. Um futuro brilhante também parece aguardar o tabaco em outras partes do mundo. A China, por exemplo, com seus mais de 1 bilhão de habitantes,
tem o maior número de fumantes do que toda a população dos Estados Unidos. A história e a atração do fumo. À semelhança do que ocorre com o álcool, o fumo tem tido uma função cerimonial em toda a sua história. Fumar o cachimbo da paz era um ritual bastante conhecido entre algumas tribos dos índios americanos, e foi provavelmente nesse contexto que exploradores europeus depararam pela primeira vez com o tabaco. Atribui-se geralmente a Sir Walter Raleigh a introdução do tabaco na Inglaterra no século XVII, embora isso possa ser historicamente impreciso. O fumo já era conhecido na Europa desde as primeiras expedições de Colombo ao Novo Mundo, que tiveram lugar um século antes da de Raleigh. Com efeito, um companheiro de viagem de Colombo foi preso para o bem de sua alma ao acender um cigarro ao voltar para a Espanha. Quando ele foi solto, o fumo havia se tornado um passatempo popular em toda a Europa. É interessante observar que, desde o início, o fumo provocou reações ambivalentes e até mesmo contraditórias nos governos e até mesmo nas instituições religiosas. O fumo se tornou passível de pena de morte pouco depois de ter surgido na Alemanha. Na Rússia, os fumantes podiam ser condenados à castração e nos Estados Unidos, 10 diferentes estados tiveram leis contra os cigarros até 1909. Mas a popularidade do fumo entre a população como um todo sempre foi forte. Nem mesmo medidas duras do governo conseguiram reduzir a disseminação do hábito do tabaco, e a impossibilidade de uma completa repressão oficial tornou-se óbvia. Ao contrário de hoje, a profissão médica se opôs inicialmente menos ao fumo do que os defensores da moralidade pública. Até mesmo os médicos europeus encaravam o tabaco como um poderoso medicamento em vez de um vício. Mas, independentemente da aprovação ou desaprovação de qualquer instituição oficial, sempre foi impossível interromper o fumo onde quer que o tabaco fosse introduzido. Quando as máquinas de enrolar o cigarro foram inventadas no século XIX, chegou-se a um ponto crítico na história do tabaco. Anteriormente, o tabaco era mastigado, inalado sob a forma de rapé ou fumado nos cachimbos, ou como charutos, e a natureza incômoda desses métodos limitava o volume do consumo. Mas até mesmo as primeiras máquinas de enrolar cigarros eram capazes de produzir mais de 100.000 cigarros por dia. Além disso, os cigarros pré-enrolados eram mais baratos e mais fáceis de transportar. Eles também duravam menos do que outras formas de tabaco, de modo que o fumante tinha uma probabilidade maior de usá-los com mais frequência. Vale a pena observar que a história do sistema de distribuição do tabaco pode ser comparada à da cocaína. Entre grandes segmentos da população, o uso da cocaína em pó foi amplamente suplantado pelo crack, que possui um baixo custo unitário, um efeito de curta duração e é, abre aspas, conveniente, fecha aspas, de ser usado. Até mesmo este breve esboço revela um importante aspecto da atração do fumo. Desde o início, ele tem sido uma forma fácil de transgressão contra a moralidade oficial, uma espécie de negócio arriscado que era inicialmente praticado pelos índios selvagens. Por volta de 1920, o fumo era considerado uma marca de sofisticação dos Estados Unidos. Da mesma maneira pela qual visitar um bar clandestino durante a lei seca permitia que as pessoas menosprezassem a autoridade nesse mesmo período. Não há dúvida de que isso ainda representa uma grande parte da atração do tabaco para certos grupos, especialmente nos adolescentes. Mas fumar também tem sido uma maneira de expressar camaradagem, maturidade e um senso de estilo pessoal, como qualquer pessoa que já assistiu a um filme de Humphrey Bogart ou Bette Davis certamente perceberá.
Foi apenas nas últimas décadas que ocorreu uma verdadeira mudança na consciência com relação ao fumo entre grandes segmentos da população. Mas até mesmo essas mudanças recentes têm sido, em sua maior parte, restritas a certos grupos nos Estados Unidos. O vício do fumo. Independentemente de como o fumo era encarado no passado pela profissão médica em geral, hoje em dia praticamente todos os médicos aconselham, da maneira mais veemente possível, seus pacientes a não fumarem. Embora a indústria do tabaco continue a negá-lo, a natureza viciadora do fumo parece agora indiscutível. A fumaça do tabaco contém cerca de 4.000 diferentes compostos químicos, inclusive o monóxido de carbono, a amônia, o cianeto de hidrogênio e o formaldeído. Mas é do conhecimento de todos que os principais princípios psicoativos derivam da nicotina. Os pesquisadores discordam com relação à potência dos efeitos da nicotina em comparação com substâncias como a cocaína ou as anfetaminas, mas não existe nenhuma dúvida de que a nicotina é extremamente viciadora. De 3 a 20% das pessoas que experimentam alguma vez a cocaína acabam se tornando viciadas, mas de 1/3 a metade das pessoas que experimentam o tabaco ficam viciadas. As pesquisas demonstraram que o adolescente que fume apenas 4 cigarros tem uma probabilidade de 94% de continuar a usar o tabaco durante um período substancial da sua vida. Existem muitas abordagens ao tratamento do vício do tabaco e da nicotina. Praticamente todas elas alcançam êxito no caso de certos fumantes, enquanto outras pessoas continuam incapazes de parar de fumar por mais que tentem. Isso sugere que o segredo reside mais na mente e no coração do fumante do que no tratamento. E tirei essa conclusão a partir da minha experiência pessoal. Comecei a fumar aos 17 anos de idade. Com o passar dos anos, tentei parar várias vezes, mas nunca obtive sucesso por muito tempo. Acabei com o meu hábito de fumar e passei a ficar zangado comigo mesmo por entregar-me a ele. Frequentemente, eu jogava fora os últimos 5 cigarros de um maço, prometendo a mim mesmo que iria parar de fumar. Mas depois de mais ou menos 1 hora, sempre abria furtivamente um novo maço. Percebi que, de certa maneira, o ciclo da autorreprovação e da culpa era um mecanismo que mantinha vivo o meu hábito, mas esse insight não tinha nenhum efeito prático sobre o fato de eu fumar. Simplesmente repetia interminavelmente a sequência. De acordo com a perspectiva ayurvédica, minha intenção de parar de fumar era sobrepujada pelas memórias do fumo e dos desejos que elas despertavam. Então, certa noite eu fui ao balé. Enquanto eu admirava os graciosos dançarinos na escuridão, podia ouvir os chiados da minha respiração ofegante. O contraste exerceu sobre mim uma poderosa impressão. Enquanto me esforçava para respirar, esplêndidos atletas deslizavam pelo palco à minha frente. No dia seguinte, quando estava prestes a abrir um novo maço de cigarros, me senti mais culpado por fumar do que de costume. Mas já aprendera então que a culpa não era suficiente para acabar com o meu vício. De uma maneira misteriosa, a culpa o incentivava. Assim, em vez de combinar a experiência tóxica do fumo com a minha autorreprovação tóxica, deixei meus pensamentos retornarem aos belos dançarinos que vira na noite anterior. Ao fazer isso, finalmente descobri a maneira de romper a cadeia do meu comportamento de vício e joguei fora meu maço de cigarros. Nas semanas seguintes, procurava pensar nos bailarinos sempre que sentia vontade de fumar. Desisti de tentar lutar contra meu vício, substituindo-o, em vez disso, por uma alternativa positiva. Não estou sugerindo que essa seja uma milagrosa descoberta da minha parte. As técnicas cognitivas e as visualizações positivas são a base de numerosas terapias do vício.
mas eu chegara a um ponto em que sinceramente queria parar de fumar. Ao combinar essa intenção com uma visão de beleza e saúde, fui capaz de criar uma nova sequência de memória, ação e desejo. A lembrança dos dançarinos motivou-me a agir, jogando fora os cigarros. E essa ação representou uma experiência positiva, que fez com que me sentisse bem a respeito de mim mesmo. O sentimento era mais poderoso do que qualquer prazer que eu pudesse extrair do cigarro, e o desejo de experimentar esse sentimento era mais forte do que o meu desejo de fumar. Há muitos anos que não fumo um único cigarro. Ao contar como consegui parar de fumar, quero enfatizar a importância da intenção sincera. Os dançarinos do balé foram uma visão bela e inspiradora, mas sem dúvida eu vira outras visões desse tipo durante meus anos de fumante. De repente, contudo, estava pronto para me tornar totalmente consciente desses bailarinos e para ver algo maravilhoso que a vida tinha a oferecer, e sentir com minha respiração chiada a maneira como vinha negando isso a mim mesmo. Você chegou a esse ponto de intenção sincera de parar de fumar? Se chegou, estou certo de que as informações contidas nas páginas seguintes poderão ajudá-lo a parar. Esta é mais uma edição do canal Livros Falados Voz Humana. Que o bem, o bom e o belo se multipliquem em benefício das criaturas.